Seja bem-vindo ao canal Estudante de Flauta Mascolo Flute Center. Eu sou Nilson Mascolo e continuaremos nossa aula do método Taffanel e Galbert. Hoje, a lá 4, aprenderemos a lição 3 a 9, as primeiras notas na flauta. Como vimos nas aulas anteriores, o conceito do Taffanel e Galbert é começar a primeira e a segunda oitava ao mesmo tempo. Então, na lição 3 a 6, ele chama de primeiro grupo, que ele vai apresentar as notas Sol, Lá, Si e Dó. E a gente vai trabalhar. Então, ele coloca em forma de escala e também intervalo. E a segunda parte, da lição 7 a 9, ele chama de segundo grupo as notas Ré, Mi, Fá, Sol, que está na segunda oitava. Então, a gente vai iniciar a lição 3. Observa que você acabou de aprender a embocadura, então você tem algumas coisas a observar. Primeiro, tudo aquilo que a gente aprendeu, faça um som tranquilo, um sopro suave, procurando uma nota mais nítida, mais clara possível, e não esquecendo da boa postura do corpo, das mãos, tudo isso é importante. Então a gente vai fazer agora a lição 3. Eu vou fazer um pouco mais rápido, mas você faça lento. E o ideal é você se concentrar o máximo possível em si mesmo, na beleza do seu som, na sua continuidade da nota, na postura do seu corpo. E lição 3. Agora, na lição 4, também faça lento, vai se trabalhar bastante essas 4 notas, com escala e também os intervalos entre si. Então, você não tenha pressa de passar para a próxima lição, faça muito bem a 3, para depois fazer a 4. Não se preocupe com a articulação, algo que você não aprendeu ainda, você tem que procurar o básico que você sabe, emitir de forma mais nítida e clara e mais bonita o seu tom, o seu som, sempre observando todas as posturas do corpo, da mão, tudo que a gente aprendeu até aqui. Lição 4. Agora, na lição 5, segue os mesmos princípios, trabalhando as 4 notinhas apresentadas do primeiro grupo, do primeiro oitava. Faça lento, é um pouco mais rápido, porque você tem agora a semínima. E procure os mesmos princípios. Som mais nítido, mais bonito, mais claro. Perceba atenção muito na postura. Lição 5.
E agora, a última nota do primeiro grupo, a última lição, a número 6, no qual trabalhamos as 4 notinhas da primeira e oitava, do mesmo jeito. Faça lento. Uma coisa que eu devia ter falado antes é que existe um símbolo nos compassos que terminam uma frase ou um trecho para iniciar o outro. Ele chama fermata. Mas como assim? A fermata está no meio de uma barra, como você pode ver na tela. Essa fermata é para dizer que você não precisa imediatamente começar o próximo compasso. Você toca esse trecho, descansa, respira bem e começa o segundo trecho. Por isso que ele põe as fermatas na barra. Agora, lição 6. Agora, na lição 7, você tem um segundo grupo, que o Tafanel Galbert chama-se de segundo grupo, Ré, Mi, Fá, Sol, da segunda oitava. Lembra-se que a gente viu, primeira oitava, a embocadura é mais relaxada, o ângulo do nosso sopro é mais para baixo, do riser. E a segunda oitava, aí você tem que fechar mais o espaçamento entre os lábios e o ângulo do nosso sopro é um pouco mais para frente. O grave a gente viu que é mais para baixo e o ângulo do sopro no lugar mais agudo é mais para frente. Isso não tem uma medida exata, mas uma percepção. Você tem que buscar isso. Você fecha mais o furinho dos lábios para que a pressão do ar, para que a velocidade do ar aumente, a pressão e o ângulo do sopro é mais para frente. Tudo isso gera a segunda oitava. Então a gente vai fazer essas 3 lições, 7, 8, 9, que trabalha essas 4 notas iniciais da segunda oitava. Ré, Mi, Fá, Sol. Lição 7. Uma coisa importante que pode acontecer é que às vezes o iniciante não sopra no ponto certo, fica fora do alvo, fica quase lá e o som sai rouco. Sai uma coisa estranha entre grave e agudo, uma coisa desconfigurada. Isso é porque não acertou o ponto. Na flauta, como um alvo, você tem que acertar a nota no seu ponto, fazer a segunda oitava mesmo. Você pode às vezes, por um ângulo errado, uma embocadura mal desenvolvida, e gerar um som estranho, uma coisa rouca, uma mistura de grave com agudo. Eu não sei nem como imitar isso direito aqui na flauta, mas você vai perceber se fazer assim. Então você tem que ir direto na segunda oitava, na nota, soar como você está ouvindo aqui. Agora a lição 8 ele faz semelhante à lição 4, de trabalhar escalas e os intervalos entre essas 4 notas apresentadas. Lição 8.
Agora, na lição 9, o mesmo princípio que lição 8 e 7, tem as mesmas notas, só que agora semínima de um tempo. Nunca se esqueça do que o conhecimento cumulativo, e também você tem que exercitar e desenvolver aquilo que você acabou de aprender. Na lição 2 a gente falou sobre postura, na lição 3 sobre embocadura, e você tem que seguir aquilo. Lembre-se das mãos, nada de mão torta, inclinada. Lembre-se da postura do corpo e lembre-se da embocadura como tem que exercitar. Tudo isso você vai aqui, é exercício da teoria que aprendeu na aula 1, 2 e 3. Tá? E não faça desleixadamente, tem que realmente aplicar. Eu toco sempre mais rápido, você faz mais lento e sempre conscientemente fazendo cada lição, assim que se desenvolve. Lição 9. Essa foi a nossa aula número 4. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho, de compartilhar os nossos vídeos. E nos vemos na próxima aula.